paz do Senhor Jesus esteja no teu coração e no meu coração. Eu sou o pastor Esaú Neves e quero gravar para todos nós a 12ª parte da sequência de estudos Precisamos de Profeta. Sobre esse tema e o lema Precisamos de Profeta, eu quero hoje ler para a nossa meditação a respeito do profeta Oséias. O profeta Oséias é o modelo do profeta que amou incondicionalmente. Falar de amor sobre incondicionalmente, eu leio aqui Oséias capítulo 11, no versículo 1, que diz assim: quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Repito, Oséias 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Queridos, Oséias fora chamada pelo Senhor Deus, o Eterno, o Altíssimo, Yahvé, Jeová, para profetizar a nação israelita por intermédio do seu casamento com uma mulher de prostituições. Isso está no capítulo 1 de Oséias, versículo 2, o qual ele deveria amá-la incondicionalmente, respeitá-la, tratar bem, e quando ela caísse na degradação, no desvio moral, e quando ela saísse das regras do padrão do matrimônio, ele deveria buscá-la, amar e perdoar ela. Isso também você vê no livro de Oséias, no capítulo 3, no versículo 1. Tudo isso Deus pega o profeta para fazer, querendo demonstrar a natureza do seu amor pela Israel rebelde, pela Israel teimosa, pela Israel desviada. E o amor de Deus é incondicional, e nós vemos isso. E o amor de Deus por nós também é incondicional, apesar de nós, vamos dizer, com tantos pecados antes, com tantos pecados depois de entrar na graça, outros conhecendo a verdade e optando por ser morno, outros frios, outros negligenciando, teimando com o Senhor, e o amor dele, independentemente das nossas ações, continua sendo incondicional para conosco. Isso é maravilhoso, tanto é que Deus, ele vai e nos ama dando o seu único Filho, Jesus Cristo. Então o Senhor nos amou na vida, nos amou na morte, nos amou na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo escreve aos Romanos 5,8 que Deus ama o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós estávamos lá, não pedimos resgates, mas já éramos por natureza filho da ira. E Deus se revela através do Deus Filho, que se fez homem, morreu e ressuscitou por nós, foi o sacrifício perfeito. Paulo ainda insiste, dizendo em Romanos 8,39, por isso que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Senhor não desiste de nós. E eu acho que não há motivo para você e eu desistir do Senhor. E o profeta Oséias é um modelo de pessoa que, apesar de ser ministro, profetizar a verdade, mas ele queria nesse fator demonstrar o amor de Deus, buscar. E isso bate de frente conosco, que muitas horas somos pastores cansados, ministros cansados, que na verdade no altar dizemos que somos profetas de Deus, porque estamos lá com uma liturgia pronta, dando lugar ao Senhor naquele momento, mas na maior parte das horas, porque um culto pode durar 2, 3 horas, o dia terá mais, vamos dizer assim, de 21 a 22 horas, e nós, estressados, muitas horas não buscamos as ovelhas rebeldes, desviadas, promíscuas, e com as nossas doutrinas, muitas horas olhamos o pecado que a pessoa cometera como motivo de nós não buscarmos, como se Deus não perdoasse, como se Deus nos não restaurasse. Olha que estamos lendo aqui sobre o profeta Oséias em tempos de lei, em tempo que o pecador merecia sentença, em tempo que a nação de Israel era escolhido para ser luz das nações, servir de modelo de salvação aos gentios, e fracassando. E nessa época lá, eu já repito, como em outras pregações, já existia o proselitismo,
Se alguém quisesse vir para cá, o homem circuncidava o prepúcio do seu membro e se tornava praticante da fé através da lei de Moisés. Então, eu olho para você e para mim, que ele deseja que o amor soberano dele nos inunde, esteja sobre nós e nos tanger, nos dirigir esse amor a ponto de mudar as nossas vidas. Só que nós temos também, irmão, o compromisso de frutificados, curados por esse amor, buscar as pessoas que estão em fracasso, buscar as pessoas que estão em desconformidade ou em deformidade de vida, não sabendo como retornar ao Senhor, e muitas horas tendo impedimentos, porque ele foi renovado, ela foi renovado, será que é Deus que está com ele ou não? Se você o buscou, você vai ter discernimento para saber o momento que essa pessoa está restaurada, o momento que ela está firme, o momento que ela está em pé, se ela está emocionada pelo momento, ou se tem algum espírito de mentira andando com ela, mas nós temos que dirigir vidas. Então, eu gostaria que você soubesse que num profeta tem que ter o mesmo que teve em Cristo, e Oséias teve este privilégio de viver incondicionalmente o amor por alguém que se desviava. E é interessante que é um desvio que doía na sua própria vida sentimental, na sua vida emocional. Apesar de muitos falar que é uma alegoria, que é uma comparação, que é isso, eu quero te dizer que esta palavra ela é viva. É um modelo do que Deus fez para que o profeta de alguma forma representasse e passasse por aquilo. Porque um homem e uma mulher, quando está vivenciando algo direcionado por Deus, ele tem entendimento, ele tem inteligência, ele tem sentimentos, ele tem emoções, então mexe consigo. De alguma forma, de tratamento à posição, Oséias teve um posicionamento. Que você saiba se posicionar, tanto para não ser como esta mulher das prostituições, mas também se posicionar, se não tem sido como Oséias, amoroso por aqueles que por um motivo não teve força o suficiente e acabou caindo nessa insustentável situação que o levou para fora da presença de Deus. Senhor, que o Senhor nos ajude como homens e como mulheres do Senhor. As mulheres o Senhor ajude, os homens o Senhor ajuda. Não é só uma mulher que cai em prostituição, um homem cai em prostituição. E isso falamos, Senhor amado, de maneira na prática da fé, na prática da condução da vida sentimental, emocional. Existem várias formas. Se fizer culto superficial, um culto irracional, isso tudo é prostituições. Se praticar a mentira, se enganar, Senhor, em nome de Jesus, ajuda que haja uma geração eleita, o sacerdócio real e a nação santa restaurada para a tua própria glória. Amém, queridos?